Gente, treino é o tipo de coisa que pra mim, se não tá conseguindo ainda, continue testando e tentando, né, de alguma forma trazer pra rotina. Porque no fim das contas não vale a pena ficar sedentário. Então, se você ainda não conseguiu colocar o treino como rotina na sua vida, continue tentando. Vamos nessa? O objetivo então de hoje, em primeiro lugar, queria dar uns recados para vocês, tá certo? Alguns recados. Primeira coisa é que a partir do dia 27 de julho, vai começar a semana Emagreça com a Nutri. E o que é essa semana Emagreça com a Nutri? É uma semana onde vão rolar várias aulas, muita live, conteúdo voltado para emagrecimento e tudo que é 100% online e gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, se você não participou da última, se participou, tenho certeza que já está se inscrevendo para participar dessa de novo, porque a última foi um sucesso. Mas então, se você tem interesse em emagrecer, tem interesse em pegar um monte de dica aí bacana, um monte de orientação legal, nessa semana a gente vai abrir uma comunidade do Facebook exclusiva para a Semana Emagreça com a Nutri, onde lá a gente vai falar, vai interagir, vocês vão postar fotos, eu vou comentar sobre proporções dos pratos, sobre dicas eficientes para emagrecer. Então, o negócio é o seguinte, se você está em um platô, não consegue perder peso há muito tempo, se inscreve na Semana Emagreça com a Nutri. Como é que eu faço isso, Paula? Vai lá no link do meu perfil, que tá lá, o único link clicável, e clica lá no primeiro botãozinho Semana Emagreça com a Nutri. Inscrição Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve porque é gratuito. Só que digo mais, viu, gente? A semana só começa no dia 27, mas já tem game rolando. Game de quê? De aquecimento. Para rolar um aquecimento, para todo mundo já entrar assim, perdendo peso na Semana Emagreça com a Nutri, já tá rolando um game aí que tá massa, viu? Já recebi bons feedbacks dos games. Então assim, na boa, acabou aqui a live, vai lá, clica no link e se inscreve. E segundo recado que eu também queria dar aqui é que quem ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, Emagreça com a Nutri, se inscreve no canal do Telegram, tá bom? Porque também é gratuito e sempre rola dica legal, vídeos legais, receitas legais por lá que te ajudam também no seu emagrecimento, né? Porque é isso, toda dica interessante e orientação eficaz para o emagrecimento, vinda de graça, melhor ainda, né? Acho que é válido. Então é isso, pessoal. Vamos começar o nosso tema. Então aqui já tem gente dizendo que já se inscreveu, show de bola, também já me inscrevi. Uhul! É isso aí, vai ser massa, gente. A edição passada foi show de bola. Eu tenho muitos feedbacks bons aqui de pessoas que tiveram um excelente emagrecimento só com a Semana Emagreça com a Nutri. Então não perde não, tá bom? Vamos falar então sobre o tema de hoje, que é suplementação durante o treino. Então eu acredito que entraram nessa live várias pessoas que praticam algum tipo de treino. E sempre que a gente fala de suplementação, hoje o objetivo é falar principalmente da suplementação durante o treino. E quando a gente fala de suplementação durante o treino, eu acho que a gente pensaria principalmente em duas vertentes, mas principalmente uma até. Acredito que a maioria das pessoas que suplemente durante o treino, elas tendem a suplementar o quê? Carboidratos, não é isso? Então, imagino aqui que tem vários corredores ou pessoas que praticam ou gostam de andar de bike, não é isso? Eu vi aqui que Mari entrou, Elson entrou, todos os corredores. Lá no meu grupo do Comer e Treinar eu tenho muitos corredores. Estão pedindo para falar sobre os aminoácidos essenciais. Beleza, posso falar sobre eles sim. Mas vamos começar então falando de carboidrato, que durante o treino eu tenho certeza que é o tipo de nutriente que as pessoas mais tendem a suplementar. A grande questão e que eu quero deixar muito claro para vocês é: eu preciso realmente suplementar? Então, quem é que precisa suplementar? Que vai se beneficiar de suplementar durante o treino? Principalmente aquelas pessoas que fazem treinos longos. E o que é um treino longo? Via de regra, assim, de partida, um treino acima de 1h30 de duração. Um treino próximo a 2 horas de duração ou mais. Então, se você é o tipo de pessoa que treina 1 hora, 1 hora e pouquinho, ou um pouquinho menos, mais ou menos ali em torno de 1 hora, você é o tipo de pessoa que provavelmente dispensa uma suplementação durante o treino. Você não precisa, você só precisa se hidratar
e basta beber água para se hidratar. Você não precisa de água de coco, você não precisa de uma bebida esportiva que esteja cheia de carboidrato e eletrólitos. Você provavelmente não precisa disso, porque o tempo que você está praticando ali aquela atividade física dispensa esse tipo de aditivo. A grande questão é, e acho que principalmente isso, qual é o seu objetivo? Então, gente, se você está praticando um treino, mas tem o objetivo de melhorar a performance, por exemplo, às vezes até o treino ele nem vai ser tão longo assim, mas se você sente que colocar um carboidrato para dentro durante o treino, e isso vai necessitar mais ou menos até desse carboidrato, a depender de como foi a sua refeição antes de iniciar aquele treino, como é que você chegou nesse treino, como estavam as suas reservas de glicogênio ao iniciar esse treino. Mas considerando que você quer performance, que você quer melhorar o seu tempo, que você quer dar o seu melhor naquele treino, olha, quando a gente pensa exclusivamente só em performance, aí, às vezes, mesmo que não seja um treino tão longo, mas seja um treino em que você coloca ali muita intensidade nele, às vezes vale até a pena você suplementar algum tipo de carboidrato nesse momento. E qual carboidrato pode ser? A gente tem vários tipos disponíveis no mercado, né? A gente tem os tais dos géis de carboidrato, que para quem é corredor aí de longas distâncias, ou mesmo curte uma bike e gosta de pedalar longas distâncias com alta intensidade, provavelmente todo mundo já ouviu falar ou já usou o gel de carboidrato. Esses géis de carboidratos, eles foram feitos até para serem ingeridos com bastante líquido, tá bom? Então, muito cuidado aí para quem nunca usou e vai meio desavisado utilizar o gel, às vezes, sem utilizar nada de água em cima. Se chega esse conteúdo muito hiperosmolar, muito carboidrato chegando ali na mesma paulada no intestino, pode dar piriri, viu? Pode dar diarreia, pode passar mal. Então a ideia é tomar o gel, beber bastante água em cima para diluir todo esse conteúdo, tá bom? Mas não necessariamente só os géis de carboidrato. Falando até em quantidades aqui, antes de eu falar das opções, então, só para organizar as ideias, espera que eu tô falando muita coisa, só para organizar as ideias. Quero emagrecer, devo suplementar? Não. Por que não devo suplementar? Bom, se você quer emagrecer, se você quer que o seu corpo meta a mão na sua reserva de energia, seja no glicogênio, seja na reserva de gordura, no momento em que você está ali correndo, por exemplo, que o seu corpo às vezes está usando parcialmente a gordura, dependendo da intensidade que você está correndo, os diferentes substratos energéticos, né, gordura ou carboidrato, serão mais ou menos acessados. Natação, gente, qualquer esporte, tá? Eu costumo dar como muito exemplo aqui a corrida, mas a natação, a bike, qualquer treino que você faça que exceda ali 1h30, chegue perto de 2 horas ou mais de duração, qualquer tipo de treino alta, uma duração muito alta ali, você tá apto. Claro que a gente fala de treinos de alta intensidade, né? Porque, exemplo, uma caminhada leve. Gente, a gente poderia caminhar de maneira leve por horas e horas e horas e não precisar de suplementação de carboidrato. Por quê? Porque a intensidade é tão baixa que, na verdade, o meu corpo até está acessando muito mais a minha gordura do que a minha reserva de glicogênio para me manter ali caminhando. Então, uma caminhada, mesmo que seja muito longa, você não precisa suplementar absolutamente nada. Você pode caminhar à vontade aí por horas e horas e horas, tá certo? Daqui a pouco eu vou ler, viu, gente, todos os comentários. Eu não vou cortar meu raciocínio lendo os comentários, mas no final eu vou ler tudo, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. Então, se o objetivo é emagrecer, principalmente, né? E se eu faço um treino de mais curta distância, como eu imagino que seja o caso da maioria das pessoas até que estão assistindo essa live, que vão lá e fazem um treino de 1 hora de duração na média, eu não preciso suplementar. Primeiro, pela duração do meu treino e segundo, pelo meu objetivo. Então, se eu quero emagrecer, é importante que eu não dê nada ali naquele momento para o meu corpo, porque no momento em que eu dou carboidrato, que eu dou açúcar para o meu corpo naquele momento, para tudo, tá entrando energia fácil na célula. Para que eu vou me dar o trabalho de meter a mão lá na reserva de gordura, de tirar ácido graxo de dentro da célula, jogar isso para a corrente sanguínea, para isso entrar na mitocôndria, para gerar energia? Não precisa.
Já está chegando fácil aqui, entrando na minha célula. Por que que eu vou fazer diferente disso? Por que que o corpo vai ter um trabalho extra para buscar um substrato energético de outro canto? Não preciso. Então, gente, se o objetivo é emagrecimento, e especialmente se o treino não tem mais do que 2 horas de duração, se você vê que você aguenta numa boa fazer o seu treino até 2 horas de duração, sem precisar de nenhum tipo de suplemento, não suplemente mesmo. Não suplemente, tá certo? Porque a gente está querendo emagrecimento e não performance. Ponto importante. Recado. Já viu quanto de conteúdo vai ter nessa live, né? Então clica aqui no aviãozinho de papel que eu esqueci para compartilhar e para chamar as pessoas que você acredita que podem gostar desse assunto dessa live aqui. Se você tem amigos, familiares interessados no tema, clica nesse aviãozinho de papel para compartilhar com as pessoas, tá bom? Para convidá-las para essa nossa live. Mas é isso, gente. Então pronto, se a cabeça é emagrecimento, especialmente se eu tô falando de um treino abaixo de 2 horas, não preciso de suplementação. O que é que eu devo tomar durante o treino? Água! Água e ponto final, se hidratar. Não preciso de água de coco, não preciso de bebida esportiva, não preciso de gel de carboidrato, não preciso consumir nada, nem aminoácidos, nem nada. Água. Perfeito. Mas, Paula, se eu não estou falando de emagrecimento, se eu estou bem, na verdade, o meu objetivo com o meu treino, seja a corrida, a natação, a bike, qualquer coisa que eu faça, meu objetivo é performance. Meu objetivo é estar no meu melhor naquele momento. Perfeito? Se eu estou falando de um treino curto, dispenso suplementação. Eu provavelmente vou conseguir render o meu máximo, o meu melhor, se eu venho me alimentando bem, se eu venho consumindo uma boa quantidade de carboidratos, ou até se eu não venho consumindo carboidratos, mas eu estou cetoadaptado, se eu estou adaptado a uma dieta cetogênica, tomei ali o meu TCM, meu triglicerídeo de cadeia média antes de iniciar o treino, e consigo executar o meu treino todo numa boa, perfeito, não preciso de suplementação se eu falo de um treino curto. Mas o treino começou a ser um treino um pouco mais longo, acima de 1h30, 2 horas de duração, legal que haja suplementação. Caso contrário, você vai ver que sua performance começa a cair se você não der nenhum substrato energético, especialmente carboidrato durante esse momento. Então, quais são as opções de utilizar? E primeiro, quanto eu devo utilizar? Varia a média. O que a gente vê na literatura científica, o que eu testo com os meus pacientes e dá muito certo, é uma quantidade em torno de 30 gramas de carboidrato a cada 40 minutos a 1 hora de duração de exercício. Então vai começar o seu exercício, você já sabe que você vai ficar ali mais de 1h30, 2 horas treinando, já começa nos primeiros 40 minutos, 50 minutos a suplementar em torno de 30 gramas de carboidrato, 20 a 30 gramas. E o que é isso, Paula? Dei alguns exemplos aqui, até anotei alguns exemplos. Um sachê de gel, por exemplo, de gel de carboidrato, tem em média isso, em torno de 20 a 30 gramas de carboidrato em um sachê, então poderia ser utilizado isso. O que mais? Em média, 500 ml de bebida esportiva. Sabe essas bebidas esportivas que geralmente tem sabor de alguma coisa? Que além de repor o carboidrato, repõe também os eletrólitos, repõe sódio, potássio, às vezes magnésio, geralmente só sódio e potássio nas bebidas esportivas. Em média, 500 ml de bebida esportiva vai ter em torno dessa quantidade de 20 a 30 gramas de carboidrato. Que mais? 30 gramas de rapadura. Rapadura é uma coisa que eu costumo aconselhar muito para os meus corredores. Muitos dos meus corredores usam a bananinha, né? Que é aquela bananada, aquele docinho de banana. Também pode ser, ele também pode ajudar muito nesse período. A grande questão é, sempre que a gente for falar de uma fruta seca, um docinho de banana, por exemplo, que pode ser aquele com ou sem açúcar, eles têm mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato na porção, de 20 a 25 gramas, né? A grande questão só é que você vai ter que se habituar a quê? A mastigar. Então, sempre fique de olho nisso, nunca teste nada no dia da competição. Então, se você quer ficar apto, conseguir executar bem o seu treino comendo alguma coisa, então está lá correndo ou andando de bike, está ali mastigando numa boa, engolindo, respirando, fazendo tudo isso muito bem ao mesmo tempo, teste antes, tá bom? Então, frutas secas, bananada, a rapadura é legal porque você morde, ela fica ali dissolvendo na boca, né?
Mas fato é, teste tudo antes, tá? Não deixe para testar nada durante a competição. Testa antes. Mas eu acho que basicamente são esses as principais fontes que pelo menos os meus pacientes, tá? Que pelo menos os meus pacientes utilizam. Eu diria que quem tá numa pegada mais natureba, assim, acaba recorrendo mais a isso, né? A rapadura, ou até uma misturinha que a pessoa pode fazer em casa, usando mel, usando uma raiz, fazer o seu próprio gel de carboidrato, entendeu? Numa pegada mais roots, fazer, sei lá, batata doce com mel, com aveia, com a mistura que você quiser. É legal misturar fontes diferentes de carboidrato, tá certo? Quando a gente fala de mel ou de alguma fruta que você poderia amassar ali e colocar, a gente tá falando em misturar frutose com sacarose, com essas fontes de carboidrato diferentes são mais interessantes, porque elas vão ser absorvidas por vias diferentes, você aumenta a taxa de absorção por minuto, é bem bacana isso. Outra coisa que geralmente fazem, gente... Ó, o professor Rodrigo tá aqui também, que honra, que honra! Outra coisa que é bacana também, gente, é trazer, se vocês observarem, boa parte desses géis de carboidrato, eles têm uma mistura de carboidrato com proteína. Uma mistura geralmente de 4:1, se eu não me engano, 4 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína. Essa quantidade, essa mistura de carboidrato com proteína é até interessante para aumentar essa captação de glicose de maneira mais rápida. Então, observe que existe um pouco de tecnologia empregada nesses géis, nesses suplementos esportivos. Então, sim, claro, pode-se usar rapadura, que é 100% só carboidrato, que não vai ter praticamente nada de proteína. Pode sim, mas observe que até às vezes os profissionais, eles acabam até optando às vezes por esses géis de carboidrato ou qualquer suplemento proteico, porque eles tendem a ter um pouco mais de tecnologia empregada, inclusive nessa questão até às vezes de trazer a proteína, os aminoácidos ali para participar, exatamente por aumentar essa absorção do carboidrato. E isso é algo interessante, né? Tanto para recuperação, na verdade, depois do treino, você fazer essa mistura de carboidrato com proteína é interessante para a reposição do glicogênio muscular após o treino. E também durante acaba sendo interessante também, tá certo? Então é isso, gente. Lembrem-se sempre, no momento em que a gente está treinando, quando eu jogo carboidrato para dentro, minha célula tá lá, ó, aberta, louca para receber esse carboidrato. Já assim, eu nem preciso de insulina no momento do treino. Minha célula tá lá aberta para receber todo esse carboidrato que eu tô mandando. Então, para quem quer performance, isso é maravilhoso, mas para quem quer emagrecimento, acaba sendo um pouco de tiro no pé, porque aí você deixa de utilizar as suas reservas para utilizar aquilo que está chegando. Então, só justifica se a gente estiver falando realmente de treinos mais longos. Beleza? Me perguntaram sobre, então, aminoácidos essenciais, né? Gente, aminoácidos essenciais, eu acho que assim, a gente não precisa definitivamente suplementar aminoácidos durante o treino. Nosso papo hoje, aqui até como eu fixei, a suplementação durante o treino. A gente não precisa suplementar aminoácidos durante. Às vezes, o pouquinho de aminoácido que vai entrar é só nessa relação aí de 4:1, às vezes, que os sachêzinhos de gel também utilizam. Então, tem ali um titiquinho de proteína ali junto com aquele carboidrato. Mas é totalmente, fora isso, assim, é totalmente dispensável a gente suplementar qualquer outra coisa que não seja carboidratos durante o treino, especialmente pensando em performance. Mas aminoácidos essenciais, eles podem ajudar em alguma coisa? Sim, eles podem ajudar. E a gente poderia até partir para falar de suplementos de maneira geral, né? Que provavelmente vocês têm dúvidas sobre isso. Suplementos de maneira geral, não necessariamente só durante o treino. Mas aminoácidos essenciais, sim, eles podem ajudar com certeza na recuperação de tecido magro, no próprio estímulo à síntese proteica, ou seja, a construção do tecido magro. Os aminoácidos essenciais, para quem não sabe, esse nome essencial, a gente dá a todo aquele alimento que o nosso corpo não produz e a gente precisa obter a partir da alimentação. A gente precisa comer ele nos nossos alimentos. Então, os aminoácidos essenciais são todos aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e a gente realmente precisa comer eles através da nossa alimentação. E são justamente, e até principalmente 3 desses aminoácidos essenciais
que são os chamados BCAAs. Todo mundo já ouviu falar também desse suplemento BCAA. São 3 aminoácidos, são aminoácidos de cadeia ramificada, né? Isso que significa BCAA em inglês. E eles são 3 aminoácidos especificamente que são muito mais utilizados e metabolizados lá pelo nosso músculo. E um deles, principalmente, que se chama leucina. Prazer, leucina. A leucina é muito importante para o nosso corpo. Especialmente porque ela é praticamente quem vai ser a chave, que vai assim entrar no buraco ali da fechadura e iniciar e ligar, realmente assim, ser a ignição do nosso processo de síntese proteica, do estímulo à construção de tecido magro no nosso corpo, principalmente de reparação tecidual. A gente precisa de todos os aminoácidos essenciais, mas se a gente tivesse que botar um ali encabeçando a importância dos aminoácidos essenciais, certamente esse aminoácido seria a leucina, que é justamente um dos BCAAs. Aí alguém deve me perguntar assim, então por isso, tá vendo? Por isso que eu uso BCAA, por isso que o BCAA é tão importante, é importante que eu suplemente o BCAA. Na verdade, não, gente. Na verdade, não. Assim, tem estudos que mostram benefícios do BCAA? Tem, a gente não pode ser injusto, tá certo? Tem alguns estudos que mostram que sim, traz benefícios, que ajuda na recuperação muscular, por exemplo, que talvez melhore, otimize mesmo essa recuperação, a ponto às vezes da pessoa sentir menos dor tardia, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo em relação ao treino. Tem alguns estudos que mostram isso, ou até mesmo a melhora de performance em treinos de longa distância. Não se sabe ainda muito como explicar perfeitamente isso, mas aparentemente o uso de BCAA, segundo alguns estudos, poderia melhorar um pouco a performance em treinos de longa distância. Mas muitos estudos são contrários a isso também. Então hoje até assim, pensando-se muito no custo-benefício da coisa, né? Considerando que BCAA não é um suplemento barato, é um suplemento caro, claro que tudo olhando concentração, né, gente? Porque às vezes você pega um BCAA que tem uma concentração ridiculamente baixa por cápsula, e isso é uma coisa que não dá para entender muito, porque se você pegar qualquer marca de BCAA, ele diz assim, ó, porção, 3 cápsulas antes, 3 cápsulas depois do treino. Aí você pega um BCAA que tem meio grama de BCAA por porção, por cápsula de concentração, e você pega um que tem 1,5 grama de BCAA por cápsula. Ambos dizem a mesma coisa, 3 cápsulas antes, 3 cápsulas depois. Ué, mas aí a quantidade de BCAA vai estar diferente. Vai. Qual é a lógica dessa recomendação? Sabe Deus. Não sei realmente, porque não tem lógica no final das contas. Então, assim, tem alguns estudos que mostram que uma concentração um pouquinho mais elevada de BCAA até poderia surtir um efeito nisso tudo que eu falei, nessa melhora de performance e tudo mais. Mas seria uma quantidade de BCAA que não é super baixa não, tá? Então, assim, se a gente for avaliar o custo-benefício de você dar uma dose de BCAA um pouco mais alta, até a nível de pré-treino, por exemplo, pelo nível de estudo, gente, eu acho que até financeiramente, sinceramente, deixa de valer um pouco a pena. Especialmente porque, gente, BCAA é uma coisa que a gente não encontra só no suplemento chamado BCAA, não. BCAA está amplamente distribuído em todas as fontes de proteína animal que a gente come, em todas as fontes de proteína, na verdade, tá certo? As fontes vegetais de proteína, elas também contêm todos os aminoácidos, mas é raro que uma contenha todos os aminoácidos essenciais. Geralmente elas vão ser complementares. Mas principalmente aí para quem é onívoro, para quem consome vegetais e animais na rotina, todas as fontes de proteína animal, elas vão ser riquíssimas em BCAA. Então, ovo é riquíssimo em BCAA. Todos os laticínios são riquíssimos em BCAA. Carnes são riquíssimas em BCAA. Então, Paulo, você quer dizer o quê? Que se eu faço uma boa ingestão de proteína ao longo do meu dia, que provavelmente eu não preciso tomar aminoácidos essenciais e que eu não preciso suplementar BCAA? Exatamente isso. A natureza é muito sábia, gente, muito sábia. E o que eu gosto sempre de trazer aqui é que, assim, se eu tô falando às vezes com um atleta de alto rendimento, ou seja, aquele cara que, o treino é a vida dele, é treinar no auge dele e competir no auge da performance dele, isso é a vida dele, isso é o que vai definir se no final do mês ele ganha ou não ganha dinheiro, isso é o que vai definir se ele sobe ou não sobe no pódio.
Então, para um cara desse, para um atleta de alta performance, que realmente ele vive de ser atleta, cara, aí é uma coisa. Aí a gente vai querer dar tudo para esse cara. Tudo que disser que melhora em um milissegundo o tempo dele, a gente vai querer testar com ele. A gente vai testar e vai ver se funciona e se tem algum estudo que prova que provavelmente funciona, a gente vai testar com esse cara. Porque isso aqui faz diferença na vida dele. Agora, assim, eu acho que eu sempre convido o meu paciente a pensar, porque eu recebo, às vezes, pacientes que tomam muitos suplementos ou que não tomam, mas que gostariam de tomar muitos suplementos. E o que eu sempre convido ele a pensar é, olha, lembre bem que, assim, um suplemento, óbvio que hoje a gente tem muitos bons suplementos no mercado, mas muitas das vezes vai ser aquele suplemento que você está tomando ali aminoácidos, mas o sabor do aminoácido isolado é tão ruim, mas tão ruim, que você tem que encher o negócio de aditivo químico para ter um sabor de uva. Aí junto com esse sabor de uva vai ter cheiro de uva também, vai ter cor de uva também, mas a uva passa longe dali. Então você vai ter um monte de aditivo químico para dar cor, sabor, para mascarar o sabor horrível desse aminoácido isolado. Quem já pegou nutricionista ou nutrólogo que prescreveu aminoácidos, um pré-treino com aminoácidos, sabe a tristeza que é o sabor de aminoácidos isolados manipulados. Misericórdia! A indústria ainda consegue dar uma mascarada nisso, mas observe que esses suplementos, geralmente eles vão ter um monte de aditivo químico junto. Então, o que eu convido o meu paciente sempre a pensar é, será que vai fazer diferença mesmo para você e para o seu objetivo? Considerando que você não vive disso, considerando que você não ganha dinheiro disso, será que você realmente precisa melhorar a sua performance em 30 milésimos de segundo? Será que isso vai fazer diferença para você? Então, assim, gente, eu acho que o interessante é sempre testar. E até porque é isso, né? Quando a gente vai pegar suplementos mais tecnológicos, que tenham menos aditivos químicos, que sejam mais interessantes para a saúde, geralmente o preço deles também vai ser um pouco maior. Então, no fim, eu acho que é isso, assim, vale a pena ou não vale? Então, eu acho que para mim os estudos ainda são muito contraditórios para eu recomendar a utilização de BCAA, por exemplo, para um paciente meu que não seja um atleta de alta performance, tá certo? Essa, pelo menos, é a minha opinião ainda, mas eu tenho certeza que tem um monte de atleta amador aí, um monte de corredor, por exemplo, que utiliza o BCAA e que fala, Paulo, eu gosto, eu vi que eu melhorei a qualidade do meu treino, ou eu vi que, sei lá, que essa dor tardia que eu falei muitas vezes, que essa recuperação pós-treino ficou muito melhor. Pode ser, às vezes pode ser que só um ajuste na quantidade de proteína que você come no seu dia também tivesse o mesmo efeito. Pode ser que sim, provavelmente sim. Mas, se você conseguiu isso com o uso do suplemento e está curtindo utilizar esse suplemento, é uma opção, tá bom, gente? Mas lembre sempre que, às vezes, só você corrigir a quantidade de proteína que você come, vindo de boas fontes, né? Ovos, carnes, laticínios, tudo isso tá cheio de BCAA, tá cheio de aminoácidos essenciais. É daí que a gente tira, tá certo? Que mais que vocês têm dúvida, gente? Já que a gente tá falando de suplemento, acho que vale a pena, rapidamente, antes de eu ler as perguntas de vocês, falar sobre creatina, né? Caramba, creatina, ó, amo creatina. Então, já que a gente está falando de performance, creatina, gente, é o tipo de suplemento que ele tá ligado à performance, que ele tá ligado à explosão, à força, a qualquer treino de explosão. Então, Paula, se eu vou fazer uma corrida de longa distância, eu me beneficio do uso de creatina? Não. Para corrida de longa distância, não. Mas se você tem para o treino, para essa corrida de longa distância, você tem treinos de tiro se beneficia com creatina. Por quê? Porque a explosão deu máximo, parou, é sprint, né? Então, qualquer coisa que envolva explosão, dá o máximo de si parar, Todo esse tipo de treinamento vai ser beneficiado com o uso da creatina. Então, Paula, creatina, sim, devo só utilizar se eu quero ganho de massa magra? Eu já ouvi falar que creatina a gente usa quando a gente quer hipertrofia muscular. Olha,
olha, geralmente sim, na clínica é o que mais a gente passa. Se a pessoa quer hipertrofia, a gente acaba passando creatina. Por quê? Porque um treino clássico de hipertrofia vai ser principalmente o que? Algo parecido com a musculação. Você está falando de um treino intermitente, você está falando de um treino de explosão. Então, com certeza, essa pessoa vai melhorar a qualidade do treino e ela aumenta a chance de ter um melhor resultado com esse treino de melhor qualidade se ela está se alimentando e descansando bem. Então, a creatina ajuda na hipertrofia? Sim. Mas e se eu quero emagrecer? Tem lógica eu tomar creatina? Observe, gente, o objetivo da creatina não é diretamente levar à hipertrofia. O objetivo da creatina é ser um melhorador de treino. Então, se eu quero melhorar o meu treino, se o meu treino tem características de explosão, de intermitência, eu posso usar creatina. Então, independente do meu objetivo, seja ele emagrecimento, seja ele hipertrofia muscular, se o meu objetivo é melhorar a qualidade do meu treino de explosão, creatina vai ser válido. 3 a 5 gramas por dia, que é uma colherzinha de chá mais ou menos, ou se a creatina vem com dosador. Creatina monoidratada, que é o mais normal da gente achar. A creatina não tem sabor de absolutamente nada. 3 a 5 gramas por dia a gente praticamente não tem contraindicação, tá certo? Ah, Paulo, tem um problema renal. Olha, tem equipes aqui da Universidade de São Paulo, né? A equipe de pesquisa do professor Bruno Gualano, que estuda muito sobre creatina, tem muito conteúdo aí publicado desse grupo de pesquisa sobre creatina e mostra que não há contraindicações, tá certo? Que você pode utilizar, que é um suplemento extremamente seguro e não tem problema nenhum. Por quanto tempo antes do treino eu devo tomar creatina? Lindelma, não tem relação com o treino, tá certo? Você pode tomar creatina no momento que for do seu dia, a ideia é que você tome todos os dias, né? Porque a ideia é que você vá lá saturando a sua célula com essa creatina e você pode colocar tanto antes quanto depois. Tem alguns estudos que mostram que depois do treino, parece que o nível de absorção pode ser um pouco melhor, mas olha, as informações são bem enviesadas em relação a isso. Eu diria que pode ser qualquer momento do dia. De preferência, se você colocar um carboidrato, tá certo? De preferência, toma com carboidrato, ou se você é o tipo de pessoa que usa whey protein, pode utilizar junto com a whey protein também. Por quê? Porque a ideia é que a insulina, se a insulina puder estar um pouco mais alta, quando você ingere a creatina, melhor. Se eu tomo creatina, no momento eu não estou tomando, mas por causa de que acabou. Porque senão eu poderia estar tomando, tá certo? Porque casa perfeitamente com o meu objetivo agora. Beleza, gente? Eu acho que eu vou dar uma lida nas perguntas aí para dar tempo de eu responder a vocês. E para treinos de longa duração, qual melhor para tomar para recuperação? Dani, se a gente está falando de recuperação de um treino de longa duração, quais são os nutrientes principais? Na verdade, independente se o treino é de longa duração ou não, o que é que eu preciso me alimentar? O que é que eu preciso ter na minha alimentação para melhorar a recuperação muscular? Principalmente 2 nutrientes, carboidrato e proteína. Esses são os 2 nutrientes que a gente vai se preocupar em colocar depois do treino. Gordura fica para segundo plano. Pode ter gordura? Pode. A gordura vai entrar ali no combo junto com a proteína. Então, se eu vou comer ovos, por exemplo, vai ter a gordura da gema e beleza. O que tiver entrando ali de gordura junto com a proteína, ok. Mas nesse momento, eu lembro bem que eu tenho um dos meus alunos do Comer e Treinar, Cláudio, se eu não me engano. Cláudio sempre colocava a refeição dele lá no grupo, né? Os ovos, aí tinha um abacate, uma pasta de amendoim. Aí eu falava pra ele, Cláudio, dá pra ver que você é da pegada da cetogênica, tô vendo. Mas assim, se a gente for falar em melhor recuperação da nossa musculatura, e principalmente quando a gente fala de uma pessoa que está objetivando mais performance, sem dúvida, combinar carboidrato e proteína é o melhor. Então, até as dicas que eu comecei a dar ele pega essa pasta de amendoim ou esse abacate que você está colocando, troca isso por algo que seja fonte de carboidrato. Então, nesse momento, a gente deixa a gordura ali para segundo plano e pensa principalmente em repor a proteína e o carboidrato, tá certo? Então, poderia ser ovos com raízes cozidas, por exemplo. Eu vou trazer batata ou batata doce, ou aipim, né, que é a mandioca. Nesse momento, trazer isso, mais ovos mexidos ou cozidos, ou um pedaço de frango, frutas doces, a banana, que é um ótimo exemplo, que tem não só frutose, mas geralmente tem amido também, ótimo. Tudo isso pode ajudar a repor o glicogênio muscular que você perdeu. E lembre sempre que, durante o treino, uma coisa que vai começar a acontecer é o tal do catabolismo proteico, né? Que é essa quebra das proteínas ali, que inclusive podem ser as nossas proteínas musculares, sim,
Então, como é que eu faço para minimizar esse catabolismo proteico? Dando carboidrato e proteína, inibindo o catabolismo e estimulando a síntese, a construção. E é importante ter o que para estimular ao máximo essa síntese aí? Leucina! Lembra da leucina que eu falei no início? Leucina, um dos BCAAs. Então eu tenho que tomar BCAA. Não! Lembra que o ovo vai ter BCAA, mulher, o homem. O frango que você vai comer vai ter BCAA, o leite, o iogurte, tudo isso tem BCAA. Então você não precisa suplementar BCAA para ter BCAA, tá certo? Espinha pode ser efeito colateral? Efeito colateral da creatina? Via de regra não. Eu até já tive alguns pacientes que eu acho que comentaram, mas não. Whey protein, às vezes, né, que é a proteína do soro do leite, às vezes pode sim ter esse efeito de aumento de acne. Por quê? Porque o whey protein por si só, apesar de não ter carboidrato, ou ter uma quantidade muito irrisória, quando a gente está falando de uma whey protein concentrada, né, que tem ali 3, 4 graminhas de carboidrato irrisório na porção, mas independente do carboidrato, o whey protein é um alimento insulinogênico por si só, por causa do tipo de aminoácidos. E que tipo de aminoácido é esse? BCAA. Aminoácidos de cadeia ramificada, eles são ótimos para elevar a nossa insulina, tá certo? Então, por isso também que laticínios, que são uma ótima fonte de BCAA, eles tendem às vezes também a aumentar a chance, se a pessoa já tem uma propensão, a aumentar a chance de acne também, tá certo? Então observe que é pelo perfil de aminoácidos, é pelo tipo de proteína e não necessariamente pelo carboidrato que está presente ali, ok? Creatina acarreta problema nos rins? Não, Moacir. Isso realmente ficou muito na cabeça das pessoas, ficou muito fixo isso. Até teve uma época que a Anvisa proibiu a venda de creatina no Brasil, né? Mas assim, o que leva a gente a crer, considerando a gama de estudos que tem hoje provando o contrário, é que provavelmente nessa época alguns estudos até feitos com fisiculturistas, né, que às vezes, bom, a gente sabe que não é só o uso de creatina, né, o fisiculturista ele vai usar anabolizantes, e a gente sabe que anabolizantes eles têm um efeito nefrotóxico, eles são tóxicos para os rins, para o fígado, então às vezes o que poderia talvez ter acontecido lá é que por estudos que a gente pode questionar, né, se estava vindo mesmo da creatina o efeito ou não, acabou, enfim, trazendo esse viés e acabou se preferindo tirar isso de mercado, de circulação. Mas hoje já está muito claro que creatina é um suplemento muito seguro, tá bom? Então não se preocupe. Comprei hoje, tomo, mas fico sem tomar por 30 dias, depois volto. Anderson falando aqui, provavelmente está falando da creatina, acredito eu também. Geralmente a gente até fala para tirar a creatina por um período, muito porque a creatina às vezes causa uma retençãozinha hídrica, então se a pessoa quiser avaliar o resultado dela, se ela está buscando hipertrofia, por exemplo, e ela quer avaliar o resultado dela ali mais sequinho, sem tanta retenção, e essa retenção é uma coisa que pode acontecer mais ou menos a depender da pessoa, tá certo? Não é garantido que todo mundo vai ter muita retenção com creatina, não necessariamente. As pessoas podem ter níveis diferentes de retenção hídrica, a depender de cada um. Então, às vezes, para a pessoa se livrar de toda e qualquer retenção e poder fazer uma avaliação física ali, é legal você tirar por um tempo, tá certo? Mas assim, posso suplementar creatina todo santo dia para sempre? Tem muitos estudos aí de suplementação por anos e anos mostrando que creatina é algo bem seguro. Então, até poderia. Se você vê que beneficia o seu treino, poderia. Betalanina, boa, boa, corredor maluco aqui. Botou aqui, betalanina pode? Sim. Betalanina é um dos suplementos que tem comprovação científica que ajuda, viu? Tem muito estudo mostrando suplementação de betalanina em nadadores até, e mostrando um bom efeito na performance. O que a betalanina faz? Ela é como se fosse um agente tamponante. Ela inibe, retarda o acúmulo de ácido. Então, sabe aquele exercício ali que você está fazendo e que o músculo começa a fadigar, começa a criar aquele ácido ali que você sente, você precisa parar o seu treino? A betalanina ajuda a te dar um tempinho a mais aí, sem que haja esse acúmulo. Então ela serve como agente tamponante, ela ajuda a tamponar
o ácido formado nesses exercícios aí de alta intensidade e uma duração um pouco mais elevada. Então, sim, é um dos suplementos que pode também melhorar performance. É um outro que eu acabo utilizando pouco, porque eu acabo prescrevendo também muito mais para aqueles, mais para os atletas, sabe? Mas, bom, se é uma pessoa que tá muito ali, que é atleta amadora, mas ela curte performance pra caramba, a betalanina acaba sendo, sim, um bom suplemento para se fazer um teste, tá certo? Então, dá para usar betalanina, com certeza. Mônia aqui perguntando, vegetarianos devem suplementar? Moni, você tá falando em relação ao quê, Moni? Diga aí pra mim em relação a BCAA, porque eu tô subindo aqui, eu já não sei se tá falando de BCAA, de creatina, me diga aí, Simone, eu vou voltar aqui toda... Diga aí, Simone, o que é que você perguntou em relação a se vegetarianos devem suplementar? É creatina, é aminoácidos essenciais, BCAA, você está falando de quê? Me conta aí, Moni. Tô vendo várias perguntas aqui, mas deixa eu só... Simone, você tá aí? É porque tem um delayzinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui se ela vai me responder, senão eu passo para outra pergunta. Por não comer carne, sim, por causa do BCAA. Perfeito, Moni. BCAA, Moni, a gente também encontra nas fontes vegetais. As fontes vegetais, elas têm, gente, todos os aminoácidos essenciais. A questão só é que geralmente uma única fonte, se eu pego, por exemplo, o feijão, ele não é completo. Ele não vai me entregar todos os aminoácidos essenciais, mas vai entregar a maioria, tá certo? Então, por isso que é interessante, no caso do veganismo, a gente misturar fontes diferentes de proteínas, para eu garantir ali naquela refeição que eu vou ter todos os aminoácidos essenciais, tá certo? Por isso que tanto se fala, principalmente no caso do veganismo, da mistura do arroz com feijão, porque um dos aminoácidos limitantes que a gente tem em um deles complementa no outro e vice-versa. Então, mesmo, claro que quando a gente fala de um vegano, gente, às vezes é mais difícil, a depender dessa pessoa, se ela tá treinando bem e tal, é mais difícil às vezes eu bater quantidades boas de proteína e isso me leva a querer uma suplementação, sim. No caso do vegano, claro, é muito mais fácil que eu precise de uma suplementação do que de um onívoro, tá certo? Então, tem que olhar caso a caso e assim, qual é o objetivo dessa pessoa, qual é o nível de treinamento, o que é que ela suporta comer no dia dela ou não. Se ela quer às vezes emagrecer, é mais complicado eu estar empurrando um monte de leguminosa, fica mais complicado. Então, nesses casos ainda mais é interessante às vezes que eu entre com um suplemento proteico, tá certo? Eliana perguntando, quais os efeitos colaterais da creatina? Efeito colateral, basicamente assim, um efeito colateral que poderia ser negativo para algumas das pessoas é basicamente a retenção hídrica, mas de resto, o que ela vai te trazer de benefício é aumento da força e explosão durante o treino, então eu julgo um suplemento maravilhoso, tá certo? Não tem nenhum efeito colateral negativo, fora a questão da retenção hídrica que às vezes pode causar. Óleo de cártamo é bom para emagrecer? Qual o melhor colágeno que você indica? Eita, que é suplemento pra caramba pra gente falar. Óleo de cártamo é bom para emagrecer? Sinceramente, para mim tem pouca evidência. Eu não investiria o meu suado dinheirinho em óleo de cártamo, tá certo? Até porque, gente, lembre sempre, tá? Eu entendo que às vezes as perguntas que vocês estão fazendo é até pensando assim, não, Paulo, eu entendo que o básico, que é comer bem, ter uma alimentação estruturada para o emagrecimento e treinar, eu entendo que isso é o beabá, eu tô querendo a cereja do bolo. Mas assim, ainda assim eu não usaria óleo de cártamo, tá certo? Mas lembrem-se sempre disso, gente. Às vezes eu vejo a galera querendo usar suplemento e não faz o básico correto. Aí não tem lógica nenhuma, gente. Você tá investindo um dinheiro num negócio que provavelmente vai melhorar isso aqui e o básico você não tá fazendo correto, aquilo que de verdade vai te ajudar a emagrecer você não tá fazendo correto, não tem lógica nenhuma, tá certo? Me perguntaram de colágeno. Eu tenho já, gente, destaque dos stories falando sobre colágeno, só para não ser repetitiva aqui. Minha opinião rápida, maior assim em relação a colágeno, é que para mim também existem poucas evidências
de que o colágeno ajude, principalmente se a gente está falando na parte de melhora de elasticidade de pele. Os estudos ainda são muito enviesados, a gente às vezes vê que até estudos que trazem bons resultados em relação a isso, quando a gente vai avaliar, eles estão sendo patrocinados por marcas de colágeno. Então, assim, às vezes fica complicado a gente acreditar que colágeno realmente ele ajude. Eu dou todas as explicações lá nos destaques dos stories, procura lá sobre colágeno, mas é aquela coisa também, se chega um paciente para mim que já está usando colágeno, ele gosta dos efeitos, e é aquela coisa, viu gente, se é para usar para sempre, é para usar a longo prazo esse negócio, entendeu? Mas é muito mais complicado, principalmente se a pessoa ela consome uma boa quantidade de proteína para dentro, ela está dando ali todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, porque no caso do colágeno, da proteína do colágeno, ela é formada principalmente de aminoácidos não essenciais, principalmente não, ela é formada de aminoácidos não essenciais. Assim, você está consumindo ali na sua alimentação também, tá? Então, para quem já tem uma boa ingestão proteica ao longo do dia, realmente eu acho que é também um pouco de dinheiro jogado no lixo. Mas, se você fala, ai, Paula, não quer saber, tô fazendo tudo, tô tendo dieta hiperproteica, mas quer saber, pelo sim, pelo não, quero botar colágeno também. Bota, pô! Coloca o colágeno aí também. Busca de preferência um que tenha vitamina C e silício na composição, tá bom? Que são vitaminas e minerais importantes para a construção de fato do colágeno lá dentro do nosso corpo, tá certo? Mal não vai fazer, então se tá com dinheiro para colocar na rotina, coloca. Whey protein pode tomar 3 vezes no dia para aumentar a massa muscular? Tarcísio, poder pode. Se a gente for pegar uma dose de whey protein, tem o quê? Em torno de 20 a 25 gramas de proteína. Ah, Paulo, eu posso tomar então, seriam o quê? 70 a 75 gramas de proteína só de whey protein. Poderia ser? Até poderia, mas a pergunta que eu te faço é necessário? Assim, você não come ovos, carnes? Você não come iogurte, queijos? Porque se você come, Tarcísio, preze sempre pela alimentação natural, preze sempre pela comida de verdade. Tarcísio, não há dúvidas que, olhe, você vai tender a ter muito mais resultado comendo comida do que se enchendo de suplemento. Até porque é isso que eu falei, gente, quando a gente pega esses suplementos que são de melhor qualidade em relação a ter menos aditivo, em relação, no caso de um whey protein, a ter um adoçante de qualidade na composição, esses suplementos sempre são mais caros. Então a gente não precisa, cara, se eu posso dar 3 ovos, 4 ovos, por que eu vou dar uma dose de whey protein? Se é possível fazer essa troca, ou mesmo, não, Paula, mas 4 ovos versus uma dose de whey protein, no ovo eu vou ter muito mais gordura, não quero essa gordura toda, beleza. Diminui os ovos e bota frango desfiado, peito de frango desfiado, que não tem quase nada de gordura, faz essa relação. Não tem porquê você usar 3 doses de whey protein no dia, tá certo, Tarcísio? Só pense direitinho em relação a isso. Priorize sempre a comida de verdade, tá bom? Deixa eu ver se eu ainda consigo ler alguma pergunta aqui. Peraí. Ioimbina emagrece? Ah, teve gente que perguntou sobre cafeína também, né? Vou aproveitar o gancho aqui de Marcinho, que perguntou. Ioimbina emagrece? Gente, ioimbina, cafeína, epigalocatequina galato, vixe, que xingamento, que é a catequina do chá verde. Tudo isso, gente, pode influenciar no aumento da quebra da gordura? Sim. Agora, lembre que existem 2 processos para a gente, de fato, eliminar essa gordura. Tem a quebra e tem a queima. Tem, de fato, você quebrar, que é tirar essa gordura, mobilizar essa gordura de dentro da sua célula, do seu adipócito, que é a sua célula de gordura, ó, que está lá na sua barriga, a sua célulazinha que está estocando a sua gordura. Então, tem a quebra e a mobilização, a saída dessa gordura da célula e ida para a sua corrente sanguínea. E tem a entrada dessa gordura numa estruturazinha dentro da sua célula chamada mitocôndria, que é, de fato, o que vai fazer evaporar. É o que vai pegar isso e transformar como energia. Então, às vezes, o que a maioria desses estimulantes fazem, ioimbina, catequina, etc., é aumentar o primeiro passo, que é a quebra. Aumentar muito mais a quebra do que a queima, efetivamente. Então, assim, ajuda? Ajuda. Ajuda a quebrar, ajuda o primeiro passo. Mas eu vou dizer que vai ser uma queima de fato efetiva, não porque você está utilizando isso, mas se você realmente aumentar a demanda de energia do seu corpo. E você faz isso como? Treinando, né?
Então, vira aquela coisa, né? Que nem massagem. Que fala assim, ó, eu vou fazer a massagem aqui, mas você tem que treinar, viu? Tem que treinar e fazer dieta para ter efeito. Eu não entendo nada de massagem, viu, gente? Eu não sei se funciona, se não funciona, não entendo nada, não estudo isso. Mas é um pouco disso com os termogênicos, né? Então, assim, falando do emagrecimento, porque uma coisa é certa, gente, esses estimulantes, o que é que eles fazem com o treino? Diminuem a percepção de esforço. Isso é legal, porque aí a gente está falando de melhora de performance, é que nem creatina. Eu não estou utilizando, lembre, eu não estou utilizando a creatina diretamente para ter hipertrofia ou para emagrecer. Eu estou utilizando para melhorar a qualidade do meu treino e com a melhora da qualidade do meu treino eu posso ter melhor resultado de emagrecimento ou de hipertrofia. A mesma coisa é com esses termogênicos, com esses estimulantes. Eu posso utilizar ioimbina, cafeína, catequina, posso utilizar isso. Em boa parte também, porque além de ter essa questão da quebra da gordura, que beleza, é só o primeiro passo, então isso aí não me garante nada de queima, mas fora isso, se eu for sensível, né, se eu não já tiver com meus receptores saturados lá de cafeína, se eu for sensível ali a esses estimulantes, eu posso aumentar minha liberação de adrenalina, noradrenalina e posso perceber menos o esforço no treino, melhorar minha performance, fazer um treino melhor e, consequentemente, eu posso emagrecer mais porque a qualidade do meu treino foi muito melhor. Entendeu? Então não é direto, mas é um indireto que é direto. Ai, gente, olha, é tanta coisa, viu? Mas enfim, olha, eu vou dizer uma coisa, faltam 5 minutos pra gente encerrar a live e eu vou ser obrigada a dar os meus recados finais e me despedir de vocês. Então, por favor, não vai embora ainda não. Primeiro recado é aqui, acabou a live aqui, vou deixar lá no meu feed uma fotinha minha escrita, comente aqui para você comentar o principal insight que você teve nessa live. E na boa, se você curtiu a live, faz esse favor aí para mim, vai lá comentar, porque isso me ajuda muito, tá certo? Me ajuda inclusive a ter ideias para as próximas lives. Então não deixe de comentar, pelo amor de Deus. Segunda coisa, semana emagreça com a Nutri. Se você quer emagrecer e você não se inscreveu para essa semana, você não sabe o que você está perdendo, porque vai perder muito conteúdo bacana que vai ter lá. Vai ser a partir do dia 27, mas quem está se inscrevendo já está participando do game de aquecimento para a semana emagreça com a Nutri, que já vai começar a plantar um monte de sementinha para você chegar já, ó, na pilha na semana emagreça com a Nutri para botar tudo em prática e realmente conseguir emagrecer. Gente, eu tenho recebido tanto feedback legal de pessoas que participaram da última edição e tiveram um baita resultado. Então não deixe de se inscrever para a semana emagreça com a Nutri se você quer emagrecer. Muitíssimo obrigada pela presença. Se inscreve também no meu canal do Telegram, no meu canal do Emagreça com a Nutri. Não deixa de se inscrever também, mas se inscreve para a semana, tá bom? Gente, quem eu não conseguir responder aqui, pode me mandar sua pergunta via direct ou pode me mandar sua pergunta lá no feed mesmo, tá certo? No anúncio dessa live, pode mandar que depois eu respondo numa boa, tá certo? O game é para preencher? Como assim? Não entendi, mas não vai dar tempo de... Então me pergunte por direct isso, tá certo? Gente, tá tudo lá no perfil. Clica no link do meu perfil e lá você vai poder se inscrever para a Semana Emagreça com a Nutri, vai poder se inscrever para o meu canal do Telegram e participar de tudo que eu gero de conteúdo gratuito aqui. Porque, ó, é gratuito, gente. Então não perde não, tá bom? Beijo enorme para vocês. Obrigada por estarem aqui, curtindo, comentando. Adoro isso. Obrigada de verdade. Terça-feira que vem tem live. As lives não ficam salvas. Lembrando, então, outro recado importante. Se inscreve no meu canal do YouTube, pô. Porque tudo que sai daqui vai pra lá na íntegra. Porque não tá ficando nada salvo aqui no meu IGTV. Tá indo tudo lá pro canal do Telegram. Pro canal do Telegram. Pro YouTube. Então vai lá e se inscreve no meu YouTube, tá bom? Ativa o sininho lá pra receber as novidades. Beijo enorme pra você e boa noite. Tchau, tchau, gente.